Irmão, irmã, abra comigo a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, verso 27, até o capítulo 2, verso 4. Na última exposição, quando eu disse o tamanho do texto que eu ia ler, eu vi daqui de cima alguns suspiros assim, ai, hoje o sermão vai ser menor, tenho certeza. Leia comigo, Filipenses 1, 27 a 2, verso 4, a palavra do Senhor diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é, para vós outros, de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, pedimos a palavra do Senhor para nós nessa noite, de tal modo que ela não só esclareça as nossas mentes, mas também abençoe o nosso coração, inunde a nossa alma com a Tua presença. Pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Ao ler um texto como esse, é fácil você perceber e reconhecer que um dos maiores desafios reais para a igreja contemporânea é o tema da unidade. Em 1985, havia no mundo cerca de 22 mil denominações cristãs. No Brasil, são mais de 5 mil denominações cristãs, a maioria delas protestantes. E o tema da unidade sempre foi, desde o início, um dos temas mais complicados, mais complexos e mais necessários de serem trabalhados na vida de uma igreja, de uma denominação, de uma igreja local. A unidade da igreja, ela é importante porque ela reflete em todas as ações da igreja, especialmente aquelas que são evangelísticas e aquelas que são missionárias. Quando Paulo toca aqui na questão da unidade, ele toca na questão da unidade pensando na questão missionária, do compromisso de pregar o evangelho adiante às outras nações e do compromisso de se associar com aqueles que vão adiante de nós, levando o evangelho aonde nós não estamos, mas aonde ele precisa chegar. É um fato que nós não conseguiremos, divididos e separados como nos encontramos neste momento, cumprir a tarefa de ir a todas as nações com o evangelho. Essa é uma constatação muito mais clara nas agências missionárias do que nas igrejas locais ou nas denominações. Quando se fala de plantar uma igreja na África ou no Oriente Médio ou no Oriente, na Europa Oriental, ou quem sabe no sudoeste da Ásia e na União Soviética, quer dizer, Rússia, e também na China, as agências missionárias são muito mais cooperativas umas com as outras do que as denominações. É claro que as agências missionárias representam várias denominações, mas às vezes aqui na igreja
vivendo o Evangelho, tendo uma igreja irmã atravessando a rua de cá, outra do lado de lá, várias aqui atrás de nós, alguns quarteirões, a nossa intimidade, a nossa amizade, até mesmo a nossa cooperação é uma realidade muito mais complexa, muito mais difícil de enxergar do que quando nós temos que nos comprometer em sair para fora e plantar a igreja num lugar onde o Evangelho não é reconhecido. É fácil constatar que as dificuldades são demais, que os perigos são demais, os adversários são demais, e às vezes a nossa falta de humildade para tratar com essas questões também é demais em muitos momentos. Por outro lado, também é um fato bíblico, que a unidade cristã ela é superior às demandas denominacionais, sendo uma realidade espiritual que paira segura e muito acima de todas as nossas divisões doutrinárias, sociais, estratégicas, até mesmo sem sentido, sejam elas medíocres ou não. É um fato ler, por exemplo, na carta aos Efésios, que nós acabamos de encerrar aqui na nossa escola dominical, que a unidade da igreja existe a partir de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3, diz que nós devemos preservá-la, e se nós devemos preservá-la é porque ela já existe, além de nós, antes de nós, e ela é nutrida e administrada pelo Espírito Santo. Mas também, no mesmo texto, alguns versículos adiante, Paulo diz que a unidade da igreja é um alvo ao qual nós devemos chegar. Chegando até a unidade da igreja, ou do Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 13, nutrindo no nosso coração, não desejos divisionistas, mas encontrar soluções para que a unidade da igreja seja não somente uma realidade espiritual, mas uma realidade visível perante os olhos daqueles que são adversários do Evangelho. Por isso, viver, partilhar e espalhar a unidade é algo que se aprende, porque há instruções bíblicas e exemplos de como fazê-lo. E esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos bíblicos que nos ensinam sobre como viver a unidade cristã, aprendendo a ser um em Cristo Jesus. E se nós queremos aprender a ser um com outros, de outras denominações cristãs que levam a sério a palavra de Deus, é um recado claro da Escritura que o primeiro lugar onde nós devemos começar e praticar isso é na igreja local que nós frequentamos. Se uma igreja local vive em unidade, ela aprende os caminhos para oferecer e receber a comunhão, a cooperação e a participação de outros irmãos também no seu ministério, mesmo sem perder a sua identidade, mesmo sem abrir mão dos seus compromissos doutrinários sérios e principalmente sem abrir mão do seu compromisso de exclusividade na adoração do único que é Senhor, que é Jesus Cristo. Assim, meu intento nessa noite é falar um pouco sobre a unidade da igreja com o tema Aprendendo a Ser Um. E eu quero usar 3 argumentos para expor esse assunto aos irmãos. Os irmãos sabem que Paulo escreveu essa carta com 2 motivos claros no coração. O primeiro deles, oferecer gratidão por uma oferta de amor responsivo enviada a ele para o sustento dele na prisão em Roma. Paulo recebe notícias e uma oferta de uma igreja em crescimento, que é a igreja aos Filipos. Não era uma igreja rica, não era uma igreja grande, era uma igreja que sofria perseguições e tinha adversários e enfrentava adversidades, mas mesmo assim escolheu, por vontade própria, assumir o compromisso com o apóstolo Paulo, e Paulo diz que não somente uma, mas 2 vezes essa igreja enviou bens, víveres, dinheiro suficiente para que ele estivesse bem. Quem lê a carta aos Coríntios, Paulo andou por ali depois de ter passado por Filipos, vai se lembrar no livro de Atos que em Corinto Paulo se entregou integralmente ao Evangelho, porque ele era um fazedor de tenda, e ele então, ali em Corinto, ele passa a viver inteiramente do sustento que vinha do Evangelho.
E Paulo fez isso exatamente logo depois de receber a primeira oferta da igreja de Filipos, uma igreja pequena, pobre, passou a ajudar no seu sustento de tal modo que ele não precisava mais fabricar tendas e sim gastar todo o tempo com o evangelho. A palavra de Deus nos mostra que assim como Paulo recebeu notícias da igreja e enviou notícias dele, as notícias que temos uns dos outros, elas podem ser boas ou ruins, dependendo do tipo de comunhão que nós temos desenvolvido. Paulo expressa nessa carta a sua alegria pelo compromisso da igreja com ele. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi demonstrar a sua preocupação com as dificuldades que aquela igreja vinha enfrentando internamente com alguns líderes, como é o caso de Evódia e Sinti, que antes trabalharam unidas no evangelho, mas que naquele momento em que ele escreve a carta estavam vivendo um momento de falta de simpatia uma com a outra e separadas, e Paulo então roga ali na carta que elas voltem a pensar concordemente no Senhor, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Para Paulo, será a unidade do Espírito que a liderança daquela igreja será na unidade do Espírito que aquela liderança daquela igreja poderá acertar o caminho do crescimento e aprender a viver em comunhão. Então, meu primeiro argumento, ao chamar a igreja para aprender a ser um, versículo 27 até o versículo 30, Paulo diz que nós aprendemos a ser um quando nós lutamos juntos pela fé evangélica. Paulo diz que, acima de tudo, para que nós possamos lutar juntos, nós precisamos viver de modo digno do evangelho. E assim que ele abre o texto dizendo vivei, ele usa um verbo no imperativo, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E a palavra viver, o verbo viver, era uma palavra que tinha um sentido patriótico. Ele está dizendo que eles deveriam viver como cidadãos de um reino. Assim como nós vivemos como brasileiros. E a nossa identidade brasileira, ela é conhecida no mundo afora pelas características da nossa cultura. Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos que eles devem viver culturalmente como cidadãos do reino dos céus. A nossa cultura, embora sejamos brasileiros, ela tem que ser profundamente marcada pelas marcas do evangelho na transformação das nossas vidas. A nossa ética, a nossa moral, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, ele deve ser algo que expressa, que mostra, que espelha, que testemunhe o reino de Deus aqui no nosso Brasil e ao redor do mundo. Então, Paulo abre a questão de lutar pelo evangelho, lutar juntos pelo evangelho, dizendo que tem uma questão que deve ser considerada acima de tudo. Acima de tudo, o nosso comportamento deve ser o comportamento de cidadãos dos céus aqui na nossa cidade. E nós devemos viver assim. Agora, é claro também que você precisa estar consciente de que nós somos cidadãos de dois reinos, do reino dos céus e da terra. Nós somos brasileiros e nós somos cristãos. Nós somos cristãos e nós somos brasileiros. E nós não podemos negar as duas coisas. No entanto, Paulo diz que nós devemos olhar para a nossa cidadania terrena pela luz da cidadania celestial. Porque nós somos, neste mundo, peregrinos. Embora sejamos brasileiros, o Brasil, vamos dizer assim, não é a nossa pátria final. A nossa pátria final é a pátria celestial. E Paulo não somente diz que nós devemos viver para o evangelho, mas que o nosso viver, o nosso comportamento deve ser digno do evangelho. A vida que nós vivemos deve trazer glória ao evangelho, deve trazer ornamento ao evangelho, deve trazer dignificação do evangelho por onde quer que nós passarmos. Nós devemos viver de tal modo que quem olhar para nós, verá através de nós o evangelho que nós professamos e
testemunhamos, porque viver é comportar-se de acordo com uma regra ética. A ética cristã, o comportamento cristão, ele é caracterizado pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos, pelos seus alvos, pelas suas exigências e pelas suas características. Essa é a razão, porque vez por outra eu sou obrigado a colocar nos grupos de WhatsApp da igreja aquelas mensagens incômodas do administrador. Vez por outra aparece uma postagem indigna do Evangelho nos grupos da nossa igreja. Você pega aí das redes sociais, acha que é interessante, concorda com o que está nela, mas a linguagem é imprópria. Palavrões, nomes feios, deturpações da verdade, e você simplesmente coloca no grupo da igreja com aplauso. Não faça isso, isso não é digno do Evangelho. Se você quer mostrar a sua discordância, escreva o seu texto, faz a sua filmagem, mas use a linguagem do Evangelho. E a linguagem do Evangelho não é uma linguagem de palavrão, de coisa feia, de linguagem torpe, de coisas que denigrem o nome de Jesus. Não faça isso. Porque a Bíblia diz que você deve viver de modo digno do Evangelho. E não é porque as pessoas lá gostam do palavrão e acham chique que você vai incorporar isso na sua linguagem. Às vezes a gente conversa com alguns pais e eles falam para nós assim: não, meu filho fala palavrão, mas isso é cultural do Brasil. Cultural uma pinóia. Adolescente também tem que aprender a falar corretamente. Jesus foi adolescente e nunca falou um palavrão. E quem é o padrão da igreja? Então, ele diz: vivam de acordo com o Evangelho. Lutem pela fé evangélica e façam isso juntos. Como que nós lutamos juntos pela fé evangélica? Primeiro, ficando firmes em um só espírito. A nossa mensagem, ela é intencional. Nós agimos em unidade, demonstrando as ações do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz que nós lutamos juntos quando nós lutamos como uma só alma. A mensagem é íntima, ela vem lá de dentro e ela é agregadora. Ela faz as pessoas enxergarem em nós um só. E ele então diz que nós lutamos juntos. Lutar é guerrear. A palavra é militar. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e dominadores do mal, potestades do mal. A nossa luta não é contra o Lula e o seu governo. A nossa luta não é contra Jair Messias Bolsonaro e as suas ideias. A nossa luta é contra Satanás que quer dominar o nosso país. Então, nós precisamos lutar juntos com a mensagem do Evangelho, uma mensagem que preza pelo coletivo e é definida pelo confronto, pela guerra contra o mal e a salvação eterna das pessoas. Portanto, quando as pessoas falam mal do Evangelho, nós nos colocamos de pé e dizemos: aqui não. Aqui é Jesus. E assim Paulo diz e reconhece que aquela igreja era atuante no combate cristão e que em nada eles deveriam ser intimidados pelos adversários. Portanto, Paulo nos chama a nos postar de forma firmes, não nos deixando intimidar os desafios que nós enfrentamos. Não estou falando dos desafios financeiros, mas dos desafios éticos, dos desafios sociais, dos desafios pela sociedade que nós vivemos. Eles não nos metem medo, porque sabemos que a ética que nós observamos é superior e é verdade. Observe que Paulo fala que nós não devemos ficar intimidados diante e por causa dos adversários. Não é apenas um, são muitos. E eles dão tiro de todos os lados. Eles vêm da educação, eles vêm da filosofia, eles vêm do comércio, eles vêm da prestação de serviços, eles vêm do lazer.
de todos os lados. E nós, como soldados, estamos atentos e ativos no campo de batalha. Paulo chama a igreja à convicção do significado do Evangelho. Aquilo que para o mundo é a prova evidente de perdição, para nós é a prova certeira de salvação. Lembra de 1 Coríntios 1, 18 a 25? As pessoas acham que a mensagem do Evangelho é loucura, é bobagem, é perda de tempo, é ir lá dar dinheiro para pastor. Mas a Bíblia diz que aquilo que o mundo chama de loucura é a sabedoria de Deus. Os muçulmanos olham para Cristo e dizem: como pode um Deus que sofre? Alá não sofre. Então Alá é Deus. Só que Alá é uma criação da mente deles. E Deus mostrou para o mundo que a sua sabedoria, ela se mostrou muito mais forte quando ele se apresentou fraco diante de uma cruz. Quantas vezes tentam derrubar o Evangelho, e quanto mais eles pisam e amassam no Evangelho, mais forte, poderoso e empoderado ele se torna. Tertuliano já disse que o sangue dos cristãos é a semente do Evangelho. E que quantos mais cristãos eram mortos nas arenas, mais pessoas se convertiam, mais pagãos se convertiam nas arquibancadas. Ainda é assim. Quando a igreja é perseguida, e ela vive o Evangelho mesmo diante da perseguição, Deus lhe dá os frutos da sua consagração. Paulo diz que nós devemos estar conscientes da graça de sofrer para o Evangelho, e não somente de crer nele. Nós cremos no Evangelho, mas a nossa fé é madura quando nós também sofremos pelo Evangelho. O Brasil é um país que tem abraçado a teologia da prosperidade e tem colhido os maus frutos dessa cobiça que eles ousam chamar de Evangelho. O Brasil vem se estagnando no seu compromisso missionário nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, exatamente porque abraçou essa heresia. Quem ama o dinheiro não dá oferta para missões. Quem quer morar na melhor casa da rua não dá oferta para missões. Quem acha que o seu salário tem que ser o maior de todos e investe tudo nisso, não dá oferta para missões. E nem entrega dízimo na igreja. E o mundo vende para nós a ideia de que o sucesso é a felicidade da vida. Mas não é. A palavra de Deus diz que sofrer pelo Evangelho é a nossa vocação, porque o mundo é contra o Evangelho. E todas as vezes que nós amamos o mundo e abraçamos o mundo, de repente nos percebemos também lutando contra o Evangelho. Quer ver um exemplo simples? A tal da festa junina. Todo ano é a mesma coisa. As escolas fazem festa junina e lá vai os pais cristãos enfeitar os seus meninos com chapéu de palha e barbicha e dente pintado de preto. Em louvores a santos nos quais nós não acreditamos. Com fogueirinha e tudo. Aí a gente fala, cuidado com isso. E lá vem os irmãos batendo o pastor, dizendo que ele está falando bobagem. Será? E esse é um exemplo simples. Tem coisa muito mais complexa. Paulo nos chama a entender que o mesmo combate que ele tem, é o combate que a igreja também tem. E a igreja de Filipos entendeu isso, e não se deixou enganar por ilusões e fábulas, mas vivia atraída pela verdade. Segundo lugar, nós aprenderemos a ser quando nós praticarmos valores e virtudes genuinamente cristãos. Ele fala, se há exortação em Cristo, se há consolação de amor, se há comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Observe que ele diz se há, e esse se há não tem o sentido de condicional. Ele é melhor traduzido pela expressão visto que há.
Se há, não no sentido de que talvez venha a ter, mas se há no sentido de que está presente e é por isso que você deve praticar. Então ele fala o seguinte: existe exortação, existe consolação, existe comunhão, existe a afeição na igreja. Pratique o máximo que você puder disso. E ele então acrescenta a expressão alguma exortação, alguma comunhão. Alguma quer dizer qualquer tipo, de qualquer jeito. Tem muitas formas e fórmulas de você animar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Isso é exortar. Existem muitas formas de trazer consolo em momentos difíceis. Existem muitas maneiras de você expressar e praticar e viver a comunhão com o povo de Deus. No entanto, Paulo diz que a exortação só é válida se for em Cristo. Se for motivada, se for realizada em Cristo, em obediência a Cristo, por amor a Cristo, para satisfazer a vontade de Cristo. A consolação só é digna se ela vier do amor, a consolação do amor. Do amor interessado, não interesseiro, do amor que cuida, do amor que se faz presente no momento necessário. A comunhão, ela só é vantajosa se for a comunhão do Espírito. Aquela que o Espírito Santo produz, aquela que vem do Espírito, que Ele coloca no nosso coração e na nossa vida. E afetos somente se eles forem entranhados. A palavra entranhados, ela vem de uma palavra grega que tem o sentido de vísceras. Vísceras são esses 8,5 metros de intestino fino que você tem aí enrolado na sua barriga. Sabia que é mais ou menos 8 metros dentro da sua barriga? Entranhado, tudo junto e organizadamente funcionando. Paulo diz que a nossa relação de afeição uns com os outros, ela deve ser assim, bem juntinha, como é o intestino, e funcionando corretamente como deve ser, para o bem da nossa saúde. Agora lembra que tudo o que vem do Espírito é santo. Não é por interesse, não é interesseiro, não é bagunçado. Paulo diz que as nossas afeições, elas devem ser entranhadas e carregadas de misericórdias. Toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro do último horário do seminário, 1987, a matéria Estudo dos Problemas Brasileiros. Era a última matéria do último horário, na sexta-feira. A gente assistia aquela aula pensando no ônibus que ia para Anápolis, porque eu morava lá. E o nosso professor falava bem devagar. Então ele falava assim: irmãos, vocês... Desse jeitinho, toda vez que tinha um essa, ele puxava. E era a última aula na sexta-feira, meio-dia. Eu acho que nós ouvimos aqueles tantos S's durante um semestre inteiro para poder interpretar melhor esse texto aqui. Misericórdias. Muitas misericórdias. Quantas você der conta de praticar com o irmão que com certeza em algum momento vai errar, vai falhar com você. Assim como você muitas vezes também falha e erra com os outros. Em 1988, quando eu participei do primeiro congresso missionário da minha vida, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, num frio que eu nunca vi igual, 2.100 metros de altitude, o irmão falou assim para a gente: temos nos preocupado com tantas coisas que são boas, mas temos nos esquecido daquilo que é melhor, que é mais importante, qual seja a vida como família de Deus, aprendendo a ser um. Paulo nos chama a atenção para isso. Terceiro e último lugar, nós aprendemos a ser um quando nós agimos e agirmos como um. Paulo mostra então que a unidade deve ser a marca d'água da nossa conduta cristã. E as características da nossa unidade devem ser unidade de atitudes,
pensamentos e sentimentos unidos. Unidade de amor, seguindo o exemplo de Deus que nos amou enviando o seu Filho, Jesus Cristo, à cruz. E unidade de alma. Há 5 vezes na Bíblia onde essa expressão unidade de alma ou unidos de alma aparece. Ela aparece lá em Gênesis 34, versículo 3 e versículo 8, quando Siquém se apaixona por Diná, e o pai de Siquém vem conversar com o Jacó, e diz para ele: olha, dá Diná em casamento a meu filho Siquém, porque a sua alma se ligou à alma dela. Então, unidos de alma como um casal de namorados, fica apaixonado um pelo outro. Depois aparece de novo em Gênesis 44, 30, quando Judá explica para José, o governador do Egito, que ele não pode trazer Benjamim para o Egito, porque se ele trouxer Benjamim, Jacó vai morrer de desgosto, uma vez que a sua alma é ligada à alma do seu filho caçula Benjamim. Unidos de alma é a relação que existe entre o pai e o seu filho caçula. Eu não sou o irmão caçula da família. Lembra que lá em casa nós éramos 11. Aliás, somos 11. Mas o último, o Davi, o caçula, o relacionamento que ele tinha com a minha mãe era único. Era único. Que a gente ficava morrendo de inveja do lado. E tentava entender como era possível aquilo. As almas se ligam de tal maneira que, se separarem, ele morre. Depois essa expressão aparece de novo, 1 Samuel 18:1, quando diz que Davi venceu Golias e Jonatas o amou como a sua própria alma. E o texto não quer dizer que Jonatas era homossexual, quer dizer que eles se tornaram muito amigos um do outro, pois 1 Samuel 18:1 diz que eles fizeram uma aliança perante Deus. Se eles fizeram uma aliança perante Deus, eles não eram homossexuais. Depois isso é reafirmado em 1 Samuel 23. Amizade de alma, ou unidos de alma, é como a amizade de 2 pessoas que não se separam. Aqui na igreja tem irmãos que são amigos aí há mais de 60 anos. Quando a gente vai na reunião dos mais maduros, como é o grupo de quarta-feira que eu dirijo, que só tem gente de 50 anos para cima, com exceção de uma pessoa, e eles começam a conversar das artes que eles faziam aqui na Vila Nova, quando eles tinham 16, 17, 18 anos juntos. E aí a gente começa a entender por que o reverendo Álvaro ficou careca tão cedo. E são amigos até hoje, na igreja do Senhor Jesus. E depois, em 5º lugar, essa mesma expressão aparece aqui, verso 27 e verso 2, dizendo que na igreja nós devemos ser unidos de alma, como um casal de namorados, como um pai e o seu filho caçula, como amigos de longa data. É assim que a gente aprende a ser um. Intimidade na amizade é possível quando, levantando a cruz no centro, tomamos atitudes positivas em relação uns aos outros, oferecendo-lhes a nossa comunhão. Então nós podemos vencer a vanglória com a humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, verso 3 e 4, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. A vanglória é como um balão cheio de fumaça. Quando você estoura, irrita os olhos e sufoca a respiração de quem está por perto. A vanglória se revela quando o propósito não é servir aos outros, mas apenas ser servido por eles.
Deus disse para você não ser vanglorioso ou vangloriosa, mas ser humilde, pronto, pronta a servir ao irmão, à irmã, o próximo. Então nós precisamos localizar os fatores que impedem a aproximação entre nós e tratar deles de forma bíblica. Como aquela tendência de ficar rotulando as pessoas. Quando a gente coloca um rótulo, nós só enxergamos a pessoa através do rótulo. E aí é o rótulo que funciona e não a amizade. Fulano é rude. Então toda vez que você olha para ele, você vê um cara carrancudo com cara de mal. Ciclano é insensível e grosso. A Beltranosa é uma chata de galocha. E aí vai. Toda vez que a gente olha para a Beltranosa, a gente só vê a chata. E não as virtudes que ela tem. Cuidado com os rótulos. E é fácil criar rótulos que depois viram apelidos no nosso coração. O medo da reação dos outros, será que vai entender? Será que vai ajudar? Será que vai criticar? Será que vai brigar comigo? Será que vai deixar de confiar em mim? Será que vai ficar chateado? Então não vou fazer não. E aí a gente deixa de fazer um monte de coisa boa pelo medo de que alguém não goste do que a gente vem a fazer. A hostilidade pessoal em função de expectativas distorcidas. Por causa de uma frustração, por ter traído a confiança e ter se desentendido em alguma questão, por não ter alcançado a expectativa que foi gerada, por não ir com a cara da pessoa gratuitamente por pura presunção. Aquele cara que entrou lá na igreja, eu não gosto não. Toda vez que eu olho para mim, ele olha por cima do óculos, isso deve ser coisa ruim. Eu me lembro quando a Ednei me apresentou para um dos pastores dela no passado, ele olhou para mim com um scanner. Tsim, tsim. Falei, pronto, tô escaneado. Tem irmãos que olham assim uns para os outros, para a sandália, para o vestido, para a blusa, para o carro estacionado ali no estacionamento. E se não gosta, então não gosta. Por uma compreensão diferente dos fatos, de repente, numa reunião, a gente defendeu pontos de vista diferentes. Vocês querem ver um lugar onde tem pontos de vista diferentes? É o conselho da igreja. Ainda mais no meio presbiteriano, onde são eleitos pela comunidade. Eu não escolho nenhum dos presbíteros que trabalham comigo. E tem que aprender a liderá-los. E eles pensam diferente. Muitas vezes e em muitas coisas. Então, de repente, num embate, numa hora em que você resolve defender uma ideia com um pouco mais de vigor, muitas vezes inimizades são criadas assim. Eu trabalhei numa igreja que tinha 400 membros. Por causa de uma fofoca a respeito de um cheque sem fundo, em 8 meses, aquela igreja de 400 membros caiu para 8. E até hoje, 40 anos depois desse problema, essa igreja não chegou a 400 membros de novo. Uma fofoca por causa de um cheque sem fundo. Quase matou uma igreja. E essa fofoca surgiu dentro do conselho. Só para os irmãos terem uma ideia. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros, com seus conselhos e as suas ideias diferentes, nós encontramos a sabedoria. Então, sábio é aquele que aprende a lidar com as ideias diferentes e trabalhá-las juntos em conversa, em discussão, para torná-las uma. E isso nós, Igreja de Jesus Cristo, somos campeões em saber fazer. O mundo admira a igreja por causa disso. E esse é o nosso maior testemunho para a igreja. Deixa eu fazer algumas aplicações. Primeira, se nós precisamos aprender a ser um, então nós precisamos aprender a confiar uns nos outros.
Essas coisas que nós precisamos aprender é para que nós nos aproximamos uns dos outros e não nos afastemos uns dos outros. E eu vou contar aqui aquela história que todo mundo conhece, a história da raposinha do Pequeno Príncipe. Lembra? Quase todo mundo conhece aquela história. Pastor, não conheço não. Amanhã mesmo compra o Pequeno Príncipe e leia. Vale a pena. Então tem uma raposinha. E o Pequeno Príncipe olha para a raposinha e quer ser o seu amigo, mas enquanto ele se aproxima, ela foge. E ela diz, não, eu tenho medo, porque tem o caçador. E então o Pequeno Príncipe diz, então vamos combinar uma coisa. Cada dia você chega mais perto. Aliás, a raposa propõe para o Pequeno Príncipe. Cada dia eu vou chegar mais perto. Você vai me ver lá na colina, depois mais perto, até que você possa passar a sua mão no meu lindo pelo laranja. Então você terá me cativado. E aí quando eles vão se separar, e aquela tristeza, a raposa vira para o Pequeno Príncipe e diz, olha, eu não como trigo, eu não tenho a menor preferência por pão. Mas você tem o cabelo cor de ouro. E todas as vezes que eu ver o trigo balançando, dourado lá no campo, eu vou lembrar de você. Isso é cativar. A palavra de Deus chama isso de comunhão e de unidade. A gente aprende a gostar uns dos outros, cada dia se aproximando um pouquinho mais perto, até ter segurança e confiança para ser marcado profundamente pela amizade, pela companhia do irmão, da irmã. E para que isso aconteça é preciso, então, em segundo lugar e último, aprender a ouvir e a servir. Tiago diz, seja pronto para ouvir, demorado para falar. A gente que vira pastor sofre com isso, porque a gente fala e é chamado para falar o tempo todo. Na hora que senta para ouvir, passa um monte de bobagem na cabeça. E se concentrar para ouvir é uma luta, mas você aprende. No treinamento de gabinete pastoral, a gente ouve quase todas as aulas o seguinte, ouça primeiro, não fale nada até que você tenha ouvido. Só depois que a pessoa falar tudo, por mais tedioso que seja, então você fala. Então a gente procura deixar as pessoas falarem. Mesmo querendo intervir aqui e ali para poder fazer um remendo na conversa das pessoas. Ouça. Ouça a sua esposa. Ouça o seu marido. Ouça o seu filho quando ele pedir sua atenção. Ouça o seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz, se você ouvi-los, a sua vida vai ser longa na terra. Ouça os irmãos mais maduros na fé. Ouça aqueles que chegaram primeiro. Ouça com atenção. E sirva com dedicação. Lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lance o teu pão sobre as águas. Preste atenção, guarde no coração. Vamos orar?